Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Rogério Lourenço e este é o canal onde nós estudamos as revistas da Escola Dominical, as lições da Escola Dominical da classe dos adultos. E nós estamos estudando na CPAD Aviva a Tua Obra. Estamos aí já na lição, hoje lição de número 10. Estamos quase terminando já o primeiro trimestre, a lição que vai ser estudada presencialmente no dia 5 de março de 2023. O título da nossa lição é O Avivamento na Vida Pessoal. O texto áureo diz: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmos 63, versos 3 e 4. A verdade prática diz: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Então, um crente avivado não pode perder a presença do Espírito Santo na vida dele. Os Salmos, a leitura bíblica em classe está no Salmo, um Salmo de Davi, o Salmo 63, do verso 1 ao 8, que diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, a minha boca te louvará com alegres lábios, quando me lembrar de ti na minha carne e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Essa é a leitura bíblica em classe, é muito importante que você efetue a leitura, com calma, para que você absorva o conteúdo bíblico do qual estará fundamentada toda a lição. A lição ela está dividida em 3 pontos: o avivamento na vida do salmista, o primeiro ponto, avivamento na vida do salmista. Depois, o avivamento, ponto 2, espiritual do crente. Vamos ver aí o avivamento espiritual do crente. Depois, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, esses 3 pontos nós vamos aprender aqui nesta oportunidade. Então, vamos lá para a lição. Espero que você fique aí até o final, porque é muito importante para você aprender a palavra de Deus. E chegando até o final, se você gostar do vídeo, deixar o like aí para nos ajudar e fortalecer o nosso canal. Então vamos lá. Ponto de número 1. Ponto de número 1. O avivamento na vida do salmista. Subtópico 1. Uma busca sincera. Então no versículo 1, no verso 1, o salmista diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja em uma terra seca e cansada, onde não há água. Então, nesse primeiro versículo, nesse primeiro verso do Salmo 63, nós notamos a sede que Davi, o salmista, tinha por Deus, a sede que ele tinha em buscar a Deus. Ele diz: ó Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma
tem sede de ti. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que o salmista, ele era um crente, um cristão, um crente, né, digamos assim, avivado, um servo de Deus avivado, porque ele buscava a Deus. Ele tinha o hábito de buscar a Deus constantemente. Então ele buscava a Deus na madrugada, ele orava, né? Tem um salmo onde diz que Davi, ele orava 3 vezes ao dia, né? O salmista orava 3 vezes ao dia, porque era o costume do judeu. Lembra quando Daniel estava na Babilônia, né? Ele orava com a janela aberta, voltada para Jerusalém, e orava 3 vezes ao dia. O ponto 2 diz, contemplando e bendizendo ao Senhor. Então, o verso de número 2 vai dizer o seguinte, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Então, quando o salmista busca a Deus, ele tem sede de Deus, ele tem, então, agora a honra de contemplar a fortaleza de Deus na sua vida, contemplar a glória de Deus. Então o salmista agora ele tem um relacionamento estreito, digamos assim, íntimo com Deus, do qual ele ora, busca o Senhor de madrugada. O versículo 3 diz, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Então o salmista está declarando, a tua benignidade, ó Deus, é melhor do que a vida. Olha que declaração, irmão. A tua benignidade é melhor do que a vida. Ou seja, a tua bondade, Senhor, a tua benignidade vale mais do que a vida. Isso é uma expressão de um crente avivado. Então ele diz ao Senhor no verso 4, assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. Então o salmista agora, ele está prometendo a Deus que buscará a Deus e levantará as suas mãos a Deus e bendirá o Senhor por toda a sua vida. Tem uma parte aqui que o autor coloca nesse ponto, no finalzinho desse subtópico 2, que diz o seguinte: segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Somente um verdadeiro avivamento espiritual na vida do crente é capaz de fazer isso. Então o salmista está mostrando que mesmo em meio a um caos moral que o mundo vivia na sua época e vive hoje, é possível viver uma realidade espiritual rica, poderosa, uma vida espiritual poderosa na presença de Deus. É possível, só que isso é possível somente através de um verdadeiro avivamento. E aí o subtópico 3, Deus é o nosso auxílio. Então lá no verso 5, ele diz, a minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios. Então, Deus, o salmista está louvando a Deus, porque Deus, ele é o auxílio do salmista, ele é a fortaleza do salmista. Então, Deus está louvando, ele está louvando a Deus por isso. E aí o autor coloca no finalzinho desse ponto 3, subtópico 3, um verdadeiro avivamento pessoal promove a bênção da segurança divina na vida do crente. Então, o crente avivado, ele desfruta da bênção da segurança divina
em sua vida. Então você quer desfrutar da presença de Deus, da proteção de Deus. Se você quer isso, você precisa ser um crente avivado, ok? Terminamos esse primeiro ponto. Se você tem algum comentário aqui, o avivamento na vida do salmista. Vimos aqui que ele buscava a Deus sinceramente, né? Deus era o seu auxílio, contemplava e bendizia o nome do Senhor. Se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários que nós vamos interagir com você. Agora nós vamos para o segundo ponto, o avivamento espiritual do crente. Subtópico 1, reservando uma agenda de piedade. Então, à luz do que nós já aprendemos com o salmista, nós percebemos que há elementos imprescindíveis para que a vida do crente seja poderosamente avivada. Ou seja, há elementos que são necessários para que o crente, o cristão, no nosso caso, o servo de Deus, tenha uma vida avivada. O primeiro elemento é a prática da oração. Não há avivamento sem oração. Esquece, não há a mínima possibilidade de ser um crente avivado sem antes cultivar uma vida de oração. É necessário cultivar uma vida de oração. É necessário também cultivar a prática da leitura devocional das Escrituras, do estudo sistemático das Escrituras, porque não há avivamento que não venha baseado na palavra. Qualquer movimento, seja ele na igreja, na cidade, em qualquer lugar, que não tenha fundamentação bíblica, isso não é avivamento. Aprenda isso. Toda manifestação que supostamente vinda de Deus, que não tenha base na Bíblia, base nas Escrituras, fundamentação bíblica, isso pode ser qualquer outra coisa, menos avivamento. Então, nós temos o Salmo de número, já citei ele aqui, né? O Salmo 55 e o versículo 17 é um salmo de Davi. Davi ora dizendo o seguinte: de tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, Davi orava de manhã, orava ao meio-dia e orava também à noite, né? De tarde, de manhã e ao meio-dia. Ele orava, buscava a Deus. Do mesmo jeito, quando você olha para o livro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, você vai encontrar a mesma coisa. Então, alguns elementos aqui, né, são imprescindíveis. E nós vamos falar deles mais detalhadamente aqui no ponto 2, subtópico 2 e 3. A prática da oração, subtópico 2. Então, o salmista, como diz o Salmo 55, 17, ele orava. Jesus, ele orava 3 vezes ao dia, e Daniel também. Jesus é o maior modelo de oração. Ele orava intensamente no dia. Então, Jesus, ele mesmo sendo Deus, né, 100% homem, 100% Deus, ele orava. Ele sentia essa necessidade de orar e orava várias vezes ao dia. Então, na Bíblia nós encontramos muitos homens e mulheres que venceram as dificuldades, mas venceram orando. Não venceram reclamando, não venceram murmurando,
não venceram blasfemando ou praguejando contra Deus. Não venceram contando seus problemas para os outros. Eles venceram orando, porque a oração, ela traz a vitória. A oração, ela tem o poder de trazer a bênção da vitória para a sua vida. E depois do subtópico 3, a leitura devocional da Bíblia. Então, o crente avivado, ele precisa cultivar uma leitura devocional das Escrituras. É preciso isso, é necessário. Para quê? Para que nós aprendamos aquilo que o Senhor quer na sua palavra, como nós vamos viver, como nós vamos agir e assim por diante. Então a Bíblia, ela deve ser lida, que o autor coloca, né, que ela deve ser lida e estudada levando em conta os seguintes aspectos. Primeiro, a Bíblia nos permite meditar nas coisas de Deus. Salmo 119, verso 97. A Bíblia, ela previne o nosso coração de pecar. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A Bíblia nos consola. Salmo 119, versículo 50. Ela dirige a nossa vida, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Salmo 119, verso 105. E ela também ordena a vida pessoal. Salmo 119, 133. Eu te aconselho a pegar, né? Ou você dá uma paradinha no vídeo agora, ou depois você pega a sua Bíblia, leia todas essas referências, porque isso é muito bom para o seu aprendizado. Ok? Então nós terminamos agora o ponto 2. Vimos aqui o avivamento espiritual do crente, o que ele precisa ter para manter uma vida avivada. Então vamos agora, se você tem algum comentário, deixa aqui. E agora nós vamos para o ponto de número 3, o último ponto, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, o avivamento, uma vida avivada, ela precisa ser demonstrada na prática. E aqui nós vamos ver a questão do crente avivado na sua família. Subtópico, uma vida pessoal. Então, na Bíblia Sagrada, irmãos, há diretrizes claras para a nossa vida pessoal. De como nós devemos viver, de que maneira nós devemos viver. Nós precisamos viver com integridade, precisamos falar e agir com prudência, precisamos cuidar da nossa saúde, tanto física como emocional. Então, a Bíblia, ela nos dá diretrizes para uma vida pessoal avivada. Nós já vimos que nós precisamos orar, buscar a Deus, buscar ao Senhor, e agora nós vamos estamos aprendendo, melhor dizendo, né, a nossa vida pessoal, o avivamento na família. E aqui começa na pessoa individualmente. Então é preciso que o crente avivado, ele tenha cuidado não só da doutrina, como Paulo escreve a Timóteo, mas dele mesmo, da vida espiritual dele, da vida conjugal, da vida familiar, da vida física, da vida emocional, sentimental e assim por diante. Subtópico 2, a vida com o cônjuge. Então, uma vida avivada no espírito tem como consequência básica amor e submissão. Amor do marido para com a esposa também amando o marido, e a esposa reconhecendo a sua posição, sendo submissa ao marido. Você pode ler isso em Efésios capítulo 5, versículos 22 e depois do 25 ao 27. Então, a demonstração de carinho pelo cônjuge, tá?
e uma comunicação eficiente e atenta. Então, o crente avivado, ele é abençoado até nisso, porque Deus, ele ensina o cristão avivado, a cristã avivada, a comunicar com seu cônjuge, a dialogar com seu cônjuge, né? A buscar a comunicação, o diálogo produtivo. Então, o crente avivado, Deus ensina ele a fazer isso, né? Depois tem a vida com os filhos, demonstrando também afeto, cuidados espirituais, o culto doméstico, que é uma bênção, né? O relacionamento cristão com os filhos, a disciplina do Senhor, tudo isso faz parte da vida pessoal e familiar de um crente avivado. Porque às vezes nós pensamos que avivamento é barulho somente, aquele mover da igreja, línguas estranhas, manifestação de Deus. Porém, o crente avivado não pode esquecer de que ele precisa deixar Deus produzir nele o fruto do Espírito. Como diz Gálatas 5:22. E a primeira faceta do fruto é o amor. Então é preciso demonstrar para com os filhos este amor. E há vários relacionamentos, né, várias áreas que você pode se relacionar com seus filhos, baseado em uma vida cristã avivada. O ponto 4, subtópico 4, os efeitos do avivamento na vida pessoal. Então, o avivamento, ele traz alguns efeitos para a vida pessoal do cristão. Primeiro, o crente avivado é um crente alegre. Então, se você conhece algum cristão aí que ele vive triste, ele não é um crente avivado. Aprenda isso. O cristão, ele pode ficar triste, passar por momentos de tristeza. Porém, ele não pode viver triste. Se ele está vivendo triste, alguma coisa está errada. Ele não está sendo um cristão avivado. Segunda coisa, o crente avivado, ele não teme a morte. Por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que ele partir desta terra, ele estará com o Senhor. Paulo diz que estar com o Senhor é muito melhor. Então nós temos aqui o texto de Daniel, onde os jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, né, tiveram a sua fé provada. Daniel teve a sua fé provada na cova dos leões, porém eles enfrentaram. Por quê? Porque eles não tinham medo de morrer, porque eles sabiam que se o Senhor quisesse livrá-los, ele os livraria. Mas se não quisesse, eles estariam com o Senhor, porque eles não temiam a morte. E para encerrar, o crente avivado, ele é santo. Ele procura a santificação. Com todo respeito, se você conhece um crente que vive misturado com o mundo, não tem diferença com o mundo, suas ações são iguais à do mundo, a sua fala é igual à do mundo, tudo é igual ao do mundo. Esse cristão não é um cristão avivado. Biblicamente falando, eu posso afirmar para você que esse cristão não é um cristão avivado. Por quê? Porque o cristão avivado, ele sente a necessidade de santificação. E o escritor aos Hebreus diz, Hebreus 12:14, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então pense nisso. Talvez você esteja buscando um avivamento, e eu creio que você está, e o meu desejo é que você esteja mesmo buscando um avivamento. Então saiba que o crente avivado, ele é alegre. O crente avivado, ele não teme a morte. O crente avivado santifica.
O crente avivado sabe se relacionar com seu cônjuge. O crente avivado sabe se relacionar com seus filhos. O crente avivado sabe possuir a sua vida pessoal em santificação, em devoção, em piedade a Deus. Então, se você quer um avivamento, e eu espero que você o queira, siga esses passos que Deus vai te dar uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida avivada. Agora vamos fazer uma breve recapitulação, né, daquilo que nós aprendemos. Nós aprendemos aqui no primeiro ponto o avivamento na vida do salmista. Vimos aqui que o salmista, ele expressa no Salmo 63 a sua vida de avivamento, a sua vida de devoção, crendo em Deus. Vemos aqui que ele tinha um desejo e praticava uma busca constante ao Senhor. No ponto 2, nós estudamos o avivamento espiritual do crente. Vimos que há alguns elementos imprescindíveis para uma vida de avivamento: oração, leitura devocional diária da Bíblia, estudo da Bíblia. É preciso, porque é isso que vai nos avivar. E por fim, vimos aí a vida pessoal e familiar do crente avivado. Vimos aí que ele cultiva uma vida na presença de Deus, se relaciona com o seu cônjuge, aquele que é casado, sabe relacionar com os filhos, os pais, relacionar com os filhos com os pais, e vimos alguns efeitos do avivamento na vida pessoal do cristão. Vimos que o crente avivado é alegre, não teme a morte e busca a santidade. Amém? Nós vamos encerrar nossa aula por aqui, mas eu quero fazer um convite para você estar conosco na próxima aula, que será a lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. Não há avivamento sem missões, sem evangelismo, sem clamor e sem amor pelas almas. Ok? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.